Política Pode, podcast do site Política Livre, conversa hoje com Lula Maciel, presidente eleito do PT de Lauro de Freitas. Para conversar com ele, estamos aqui com o jornalista Flávio Sandi e o advogado Lucas Castelo Branco. Lula, prazer grande tê-lo aqui com a gente. Eu queria saber como é que você, queria logo começar com a pergunta, querendo saber como é que você analisa essa derrota do PT no município onde você foi eleito presidente do partido, né? Primeiro, eu agradeço o convite de estar aqui com vocês. Só uma pequena correção: não foi uma derrota do PT, a vitória do PT, sobretudo com a nossa vitória. Mas o PT perde, o prefeito não consegue fazer a sucessão de Moema Gramacho em Lauro de Freitas. Você não consegue, não considera isso uma derrota? Olha, eu acho assim, o Partido dos Trabalhadores, de modo geral, ele, ele não participou diretamente, digamos assim, das decisões que foram tomadas. Então, foram decisões mais de gestão que incidiu sobre o partido. Então, o partido não assume completamente isso, muito embora, de uma forma direta, isso afete o partido. Mas o partido não absorve completamente isso, porque as coisas que aconteceram não foram completamente a partir de decisões do partido. Então, Você quer dizer, portanto, que a escolha do a forma candidato como foi à feito e tal. sucessão de Moema Gramacho em Lauro de Freitas foi uma decisão exclusiva dela que não Não envolveu. diria que exclusiva, ah, envolveu, mas o peso do PT na decisão não foi determinante para isso. Se isso tivesse acontecido, provavelmente o candidato seria outro e o resultado da eleição também? Se a construção tivesse sido feita de uma forma mais apropriada do ponto de vista dos 4 anos de gestão, a construção de um nome que de fato justificasse, talvez nós não tivéssemos tido esse resultado. Mas o fato é que para o PT é um prejuízo, a gente não tem dúvida disso, só que eu não acredito completamente essa situação ao Partido dos Trabalhadores, muito embora o PT seja o responsável direto de um modo geral, mas esses detalhezinhos deixam a gente meio que, eh, como é que eu diria, sem assumir diretamente essa responsabilidade. Esse resultado fica, portanto, essa derrota do candidato à sucessão de Moema Gramacho, ele pode ser creditado basicamente à ex-prefeita? Eu acho que também, mas não ao todo um conjunto. Só eu acho que o PT não foi o responsável direto por tudo isso. Mas todo o conjunto é responsável, mas o PT não deve assumir essa responsabilidade tão somente para si, entendeu? Perfeito. Houve, portanto, aí uma dissociação da prefeita em relação ao seu partido lá em Lauro de Freitas, é isso que acontece? Olha, nós tínhamos pesquisas, né? Tinha pesquisa que dava para a gestão uma rejeição muito alta, mas o PT continua com uma aceitação a nível de Brasil de 33% e tal. Então havia uma dissociação, digamos assim, nesse processo. Entendi. O, Mas, no geral, é o PT, porque é o PT que está aí, a gente está aí, não tem jeito, mas esses elementos importantes que sejam colocados. Você toma posse como presidente eleito do PT de Lauro de Freitas no próximo dia 13, não é isso? É, Dia 13 de de setembro. setembro, próximo dia 13 de setembro, né? É, qual é a sua relação, por exemplo, com o presidente atual do PT, né? O presidente que você vai suceder. Você tem boa relação com ele? Relação boa, relação Ele boa. tinha boa relação com a prefeita também? O presidente, ele foi eleito pelo campo da prefeita em 2019. Ele foi eleito pelo agrupamento, né, da prefeita. A gente teve um outro candidato à época, e o nosso candidato perdeu, e o candidato da prefeita ganhou. Então, ele é do grupo da prefeita. Portanto, esse grupo, a gente deve imaginar, ele avalizou o nome escolhido pela prefeita para tentar sucedê-la lá, né? Na verdade, de um modo geral, o nome colocado que foi de Oswaldo acabou sendo avalizado por todos, porque foi o nome que foi colocado ali. E aí não havia clima para resistência, Sim. né? Naquela ocasião foi o nome colocado e foi avalizado por todos, de um modo geral. A construção é que eu acho que deveria ter sido de uma forma mais madura, digamos assim, para que nós tivéssemos um nome que atendesse
a toda a demanda da sociedade, que não é pouca. Mas não é só isso, né? Eu acho que tem um nome, eu acho que tem os dados de gestão, tem um conjunto de elementos que acabou culminando com aquele resultado. Eu estou colocando isso para não dizer que foi apenas o PT que perdeu. Entendi. Eu acho que todo o conjunto é responsável diretamente por aquele resultado. Você falou da questão da reprovação da Moema. Fez pesquisas internas que tinha uma rejeição considerável Da gestão. à gestão. Só que ela mesma hoje já disse que há possibilidade de ela também se candidata em 2028 à Prefeitura de Lauro de Freitas. Você acha que seria o melhor nome realmente, devido a essa rejeição que, segundo pesquisas que você mesmo trouxe aqui, apontava essa rejeição? Ou se prepara para uma renovação do PT em Lauro no Eu próximo? acho que não dá para gente ignorar o nome da companheira Moema, né? Moema foi prefeita 4 vezes da cidade. Moema tem um legado, né? Houve esse resultado trágico na eleição passada, mas não dá para gente ignorar ou desconsiderar o nome da, da, da companheira Moema. O processo é que vai construir se vai ser a companheira Moema, se vai ser outro nome, se a gente vai ter uma renovação. Eu acho que está muito Tem algumas pessoas em vista, se não for Moema? Agora, tem muitos nomes colocados, por exemplo, o nome de Rosalvo. Rosalvo foi uma pessoa que teve muito voto, uma votação expressiva, Apesar de não ter ganho. apesar de não ter ganho. O PT tem muitos nomes lá, e acho que dá para a gente amadurecer. O seu também seria colocado se fosse pedido? Meu nome está à disposição do PT há 40 anos, eu sou um soldado. Se de repente me der a missão, a gente vai estar aí também para atender essa demanda, mas é mais consequência do que causa. Agora, a ideia de que a Moema, eu vi que tudo indica que ela deve concorrer a deputada federal em 2026, né? Ela está trabalhando nesse sentido, isso é uma decisão do partido, né? Não, não tem muito a ver com o resultado dela em Lauro de Freitas ou não. Agora, ela voltar em 28 não significaria talvez a falência do PT em construir quadros capazes de realmente representar o partido lá no município? Voltando à minha fala, né? Eu acho que isso é mais consequência do que causa. A gente não está dizendo que vai voltar. O processo é que vai construir. Agora, é claro que se a gente dispuser de nomes e que a gente possa renovar, claro que a gente vai trabalhar dentro dessa perspectiva, mas o nome da companheira é o nome que precisa ser, evidentemente, considerado no processo. O que é que você avalia que levou à vitória da Débora Regis como prefeita de Lauro de Freitas contra o candidato apoiado pelas forças lideradas pelo PT lá no município? Tem um conjunto de forças. Primeiro, o fato de a gente estar à frente de uma gestão com interstício de 4 anos, mas nós ficamos 16 anos aí, né? Nós ficamos 8 anos, depois teve um outro governo, o governo Márcio, depois nós ficamos aí mais 8 anos. Então, queira ou não, o tempo ele desgasta tudo. Na política não é diferente. Eu acho que esse elemento ele foi um elemento importante. O fato de só ter, inclusive, uma única candidatura de oposição, eu acho que também acabou favorecendo a oposição. Acho que a composição que nós fizemos, eu falo nós enquanto conjunto, para a montagem do nosso governo de 21 a 24, eu acho que não nos ajudou, porque nós tivemos um governo muito fragmentado, né? Muito, como é que eu diria, muito eclético, digamos assim. A participação de muitos companheiros e companheiras do PT, mas eu tive que, o governo foi dividido por muitos partidos. Então, assim, eu acho que nós colocamos dentro da gestão, por exemplo, um monte de pessoas que eram diretamente ligadas a João Leão, que historicamente foi o nosso adversário na cidade. E a população, na minha compreensão, não entendeu muito isso, porque quando a gente ganhou, a gente tirou o poder de Leão. E depois a gente acaba chamando Leão para dentro do governo. Acho que isso foi ruim. Quando Você fala quando vocês ganharam a primeira vez a prefeitura com Moema a como gente era candidato. oposição, Moema fazia oposição isso. aberta ao grupo de João Leão, que havia dominado a política de Lauro de Freitas durante um bom A gente período, né? fez durante muito tempo. E aí, de repente, a aproximação do PT com a direita da cidade, eu acho que o povo não entendeu, não entendeu e não gostou dessa movimentação.
Isso você acha que repercutiu na gestão? Sim, sim, A gestão deixou de ser uma gestão de esquerda? eu acho que mexeu muito. Não vou dizer que deixou de ser de esquerda, mas poderia ter sido mais de esquerda. Eu acho que isso não ajudou para o projeto. Essa marca você identificaria nesses 2 últimos mandatos de Moema como prefeita? Precisamente o último. Foi a gente percebia essa, essa rejeição nas ruas. As pessoas não aceitavam aquela arrumação que foi feita e tal. Agora, parece que é uma situação comum, né, a governos de coalizão, né? O próprio governo Lula, Lula.2, por exemplo, já tinha uma influência muito forte de partidos do centrão, do centro, enfim, já havia essa combinação, né, que termina repercutindo realmente no tipo de gestão que o governante faz, né? Houve no entanto, isso não impediu Lula de, inclusive, fazer a sucessora Dilma Rousseff. Você acha que Moema errou na mão aí, perdeu o controle do governo, da gestão com essas alianças? Do ponto de vista de um projeto de esquerda, sim, porque a gente não teve um eixo de esquerda, a gente não conseguiu ter esse controle, por exemplo. A gente não conseguiu ter uma presença forte no parlamento enquanto PT para fazer o debate. A gente não teve uma presença forte do próprio governo para fazer o debate. Os governos como um todo, os governos eles vivem sob disputa. E nós, o PT, não fizemos a disputa no governo. Nós não fizemos a disputa. E quando a gente não faz a disputa, os espaços são ocupados por quem faz. E quem impediu o PT de fazer essa disputa? Foi a prefeita ou o próprio partido? Eu acho que tem um elemento que é muito importante. Por exemplo, quando você assume um governo de esquerda, você tem um conjunto de lideranças e essas lideranças elas acabam ocupando espaços e acabam ocupando espaços institucionais. Dentro do PT, por exemplo, um secretário, por exemplo, não pode fazer parte de uma executiva do partido. Não pode. Então, você acaba, na verdade, deixando que esses espaços também fiquem relativamente esvaziados para poder fazer o debate. A gente acabou não fazendo isso. E quando a gente não faz isso, a direita ocupa o espaço. A gente vê como é que está acontecendo hoje em Brasília a disputa dentro do governo pelos espaços. A disputa no cenário geral pelos espaços. E a gente não conseguiu fazer essa disputa. E a gente acabou, não vou dizer atropelado, mas a gente acabou que sem ocupar os espaços que de fato deveria nortear o governo para um campo mais à esquerda, entendeu? Concretamente, a gente pode explicar isso pelo número de secretarias que os aliados ocuparam em detrimento do PT? Eu acho que é um balizador, por exemplo, se você pega, nós tínhamos acho que 20 secretarias. Nós tínhamos 20, né? O PT tinha algumas secretarias, acho que o PT tinha umas 5, mas a secretaria de entrega era de educação, era maior que nós tínhamos. As outras eram divididas com os outros partidos, né? Que não necessariamente, muito embora tivesse feito parte, mas não, como eu queria, não tem como absorver diretamente um projeto de esquerda ou um projeto liderado pelo PT. E a gente acabou, na verdade, tendo uma gestão muito à luz das disputas por espaço e, às vezes, até dentro do próprio governo, como se fossem governos diferentes. A gente não teve aquela coisa que a gente chama de transversalidade, né? Foram momentos assim muito desafiadores. A Débora Eu Regis, estava, não, assim, eu estava na condição de chefe de gabinete, só para você ter ideia. Então a gente absorvia tudo. Débora Regis chegou, quando ela surgiu para a política, ela chegou a apoiar o governo de Moema, se não me engano. Depois ela teve um rompimento com a Moema, se lançou candidata com um discurso de mudança, até por conta dessa crítica que tinha muito à imagem de Moema em Lauro de Freitas. E hoje ela está completando 9 meses, né, de gestão. Qual a avaliação que o senhor faz da gestão de Débora Reis até então? Ó, a gente precisa partir do princípio da proposta, né? O princípio é a proposta. Quando ela faz a disputa, ela faz uma série de propostas de campanha relativas aos compromissos e o que foi colocado não se concluiu no processo quando assume. Por exemplo,
Um dos pontos importantíssimos que foram tratados na campanha é que não seria dado espaço a, a pessoas que não fossem de outras cidades. E a gente tem a cidade praticamente hoje dividida, né? Não sei a proporção, confesso que não tenho esses números, mas há um peso muito grande da figura de Elinaldo, que foi ex-prefeito de Camaçari, hoje comandando pastas importantes da cidade, né? Mas isso é perceptível É à perceptível, sociedade, à população de é, Lauro de Freitas? é perceptível. As pessoas identificam. Identifica. Identifica porque, assim, nós do PT, apesar de todas as queixas que se possa ter, a gente consegue ouvir as pessoas. A gente ouve, a gente acolhe. E hoje as pessoas não têm isso, não têm acolhimento, as pessoas não são recebidas. São reclamações terríveis que a gente recebe durante Moema fazia assim, isso durante os mandatos dela? ouvir. A Moema, ela criou. Já tem outro elemento que é interessante, né? Moema, no primeiro mandato, no segundo mandato, ela criou um costume assim muito bacana de atender as pessoas, né? Atender as pessoas no gabinete. Ela tinha um dia para atender as pessoas do povo no gabinete. Havia casos assim de se criar as ARs, né? As administrações regionais, e ter um dia na semana para atender o povo de Areia Branca, ter um dia na semana para atender o povo de Tinga, e a prefeita fazia isso diretamente, né? E no terceiro para o quarto governos, isso diminuiu. Eu acho que isso também as pessoas também sentiram falta disso, desse contato direto da gestão, precisamente da pessoa de Moema nesse processo. E hoje a gente não vê isso, né? Ninguém sabe. Assim, eu tô aqui e o telefone toca direto de pessoas reclamando que está faltando isso. Por exemplo, nós estamos com um problema na gestão. Olha só, me ligaram semana passada para ver se eu conhecia alguém, se podia dar um acompanhamento numa situação em que as empresas que estão querendo liberação de alvará na cidade não estão liberando alvarás. Por quê? Porque falta um servidor que possa acessar um sistema. E está lá um monte de alvarás para ser liberados. Ou seja, isso é uma coisa elementar, assim, nada extraordinário. Mas você acha que isso, é uma pergunta, tem a ver com o fato de pessoas, como o senhor disse, de Camaçari estarem na gestão, ou não estão na prefeitura presencialmente? Só para entender. Não tem relação direta com isso, não. Eu acho que é uma visão de gestão. Porque quando você libera um alvará, você gera receita, você faz com que as coisas funcionem, com que as coisas caminhem. Isso é elementar, não pode ter um alvará aguardando 60 dias para ser liberado pela falta de um servidor. Não justifica. Eu tenho um caso, por exemplo, eu tenho um caso de um condomínio de empresas com 32 empresas. Esse condomínio, ele precisa fazer alguns ajustes para atender a demanda da lei de segurança. Não se discute isso. Mas eu tenho 32 empresas que precisam da liberação do alvará para poder funcionar. Se o condomínio não resolve, as empresas não funcionam. Se as empresas não funcionam, obviamente você tem um prejuízo aí generalizado em cadeia. Então, quem é que trata disso? Não tem quem trate disso. Isso foi, é, de certo modo, passado para a gestão de Débora Reis, como Sim, oposição, para melhorar isso. foi Talvez passado. os vereadores da Câmara Municipal também indicaram isso de alguma maneira oficial. Não, eu recebi demanda da sociedade. É o povo que liga para mim. E a gente não tem com quem tratar. Então, são coisas, por exemplo, elementares. Então, se acontece isso aqui, que para mim é básico, que gera receita, imagina que não acontece, né? Aquilo que não tem tanta importância. Eu acho que são elementos, por exemplo, que mostra para mim, mostram uma falta de sincronicidade, é como se as coisas funcionassem sem estar diretamente interligadas. Agora, em municípios menores, assim, onde a população tem acesso, digamos, mais direto aos representantes, esse tipo de relação parece que se estabelece, deveria se estabelecer com mais facilidade, né? Mas eu, por exemplo, vi recentemente nas redes sociais o protesto de um vereador que havia chegado em casa e estavam os eleitores na porta dele, uma eleitora, e ele protestando, achando que aquilo era uma, né, uma Um abuso. invasão de privacidade, né?
esse vereador, inclusive, se não me engano, rompeu com Débora, né, com a prefeita atual. Como era essa sistemática de oitiva, né, do governo em relação à população de Lauro de Freitas? Acho que são duas coisas, né? Primeiro, a gente precisa compreender que a gente tem uma escassez muito grande de pessoas, de lideranças políticas que compreendam o seu papel e que esteja a serviço das pessoas. Ser público, está na condição de vereador, está na condição de secretário, está na condição de prefeito, são pessoas que, evidentemente, devem ter qualidades diferentes, dentro da perspectiva do outro. Eh, Quando eu assumi a primeira vez, eu fui vereador 3 vezes, Uhum. fui vereador em 2005, eh, a Câmara não atendia as pessoas, você não tinha gabinete funcionando para atender as pessoas. E a gente começou isso lá em 2005, quando a prefeita começa a ouvir as pessoas na comunidade, eu e a vereadora Mônica, nós conseguimos fazer isso. Mas isso, infelizmente, não é cultural. Isso não é cultural. As pessoas não têm esse costume de ouvir, que é muito ruim. Mas naquela ocasião, nós conseguimos fazer com que boa parte dos gabinetes começasse a funcionar e atender, porque se eles não funcionassem para atender, iam todos ser atendidos pelo meu gabinete, pelo gabinete da vereadora Mônica. E você ia ter, evidentemente, um ganho maior para nós. A Câmara, depois daí, ela acabou construindo um mecanismo diferente. Tem gabinetes que funcionam, tem vereadores mais populares que funcionam, outros nem tanto, isso é perfeitamente natural. Mas o fato é que, durante esses 16 anos que a gente esteve presente, a gente criou um mecanismo de conversa, a gente criou um mecanismo de atender as pessoas. A gente criou, por exemplo, o orçamento participativo. Nosso PPA era participativo, né? Todas as vezes que era necessário, a gente fazia as audiências. Então, tudo isso para a gente era muito comum, era muito natural. Infelizmente, esse modelo deixou de existir e agora é uma nova realidade. Então, as pessoas não têm, boa parte não tem essa coisa de ouvir, né? De acolher as pessoas. Eu já, Agora, pois não, Flávio. eu já ouvi dizer muito assim que o PT, tanto em âmbito estadual quanto federal, se gourmetizou um pouco, né? Esquecendo um pouco as raízes assim ideológicas de esquerda, realmente. O senhor concorda com esse pensamento ou acha que cada momento é um momento? Eu acho que as lutas são outras. Se a gente pegar, por exemplo, quando eu entrei no PT, eu era do movimento de luta pela moradia. Eu era do movimento estudantil, era do movimento ambientalista. Então, a gente tem todo um conjunto de elementos que forjou a gente. As lutas hoje são outras. A luta da moradia deixou de ter a força que tinha, porque hoje nós temos um Programa Nacional de Moradia, que é o Minha Casa Minha Vida, né? A luta por faculdade, faculdade para todos, universidade para todos, aquela coisa do acesso ao ensino superior, ela acaba existindo, mas de uma forma bem diferente se a gente comparar com 30 anos atrás, quando a gente estava na luta pelo movimento estudantil. Então, as bandeiras são outras. Eu acredito que o PT, ao longo desses 56 anos que o PT tem, eu acho que acabou não acompanhando essa transformação em que ele mesmo foi responsável. Eu acho que há esse distanciamento, por exemplo. Você chega numa periferia, você sente a carência do povo em ser ouvido. E nós do PT fizemos isso durante muito tempo. Hoje a gente não faz mais como antes. A gente precisa fazer um meio que o caminho é inverso. Se a gente for para conversa, dialogar hoje com a juventude da periferia, né? Ali tem uma realidade, ali tem uma cultura que deve ser respeitada, que deve ser compreendida, que deve ser trabalhada, que deve ser politizada. E esse papel de formação política, eu acho que a gente deixou meio que no caminho, mas que precisa ser resgatado. Tem muita gente com muita força, com muita disposição, mas que precisam que a gente dê uma acompanhada e trabalhe uma formação política mais à esquerda, porque para muita gente a política virou qualquer coisa. Agora, no sentido, nesse sentido assim mais popular ou populista, vocês têm a figura do governador Jerônimo Rodrigues, que me parece uma figura que está muito presente assim, né, junto à população, às lideranças políticas. Ele não é ele é um modelo
Você acha que Sim, sim, você acha que eu acho que ele é um modelo. Agora, sim, são coisas diferentes. Uma coisa é a figura do governador, que está ali no espaço que lhe permite, lhe dá as condições de estar presente naquelas condições que está. Isso é uma coisa, né? A outra coisa é o partido enquanto instrumento de luta, né? Instrumento de base. Eu acho que é essa busca que a gente precisa fazer novamente, né? Se a gente pegar, por exemplo, eu coloco muito como exemplo a, a, a participação do PT nas eleições de Salvador. sim, Há uma sim. distância muito grande do PT e a comunidade de Salvador, não obstante o fato de haver também uma aceitação muito forte da esquerda e do PT em Salvador. Então, onde é que está destoando isso, né? De que forma que se constrói essa conexão? E, na minha compreensão, é a falta da presença, né? Porque você acaba tendo uma aceitação tanto que virtual. Ah, é bom, beleza, sim, mas é o que é isso mesmo? Como é que a gente traduz isso, né? No processo eleitoral, no voto, no apoio, nos números, no resultado. Como é que isso não acontece? Tem No alguma coisa aí que não está. no caso de Salvador, o PT chegou a ter candidaturas bastante competitivas, né, na história da cidade, pelo menos, até a eleição, por exemplo, de João Até, Henrique, até Pinheiro. até Até Pinheiro, Pinheiro. né? Até Pinheiro você ainda teve uma disputa, né? O É, PT entrou para disputar, depois não entrou mais. E quando é, você fala nisso, que às vezes você pode falar, não, foi a disputa da majoritária. Não, porque nós perdemos espaço na Câmara. na Câmara. Nós temos só a companheira Marta, né, aguerrida aí, para poder representar a gente. Então, Agora, isso também foi uma opção do partido de não lançar candidato a prefeito, né, nessa última eleição. A, quando é que o partido. Antes disso, teve aquela opção por Alice Portugal, né, como candidata, era no governo Rui. Eu não sei se tem uma eh, discussão sobre Olívia e tal, que Olívia, depois né, também, mas na prática foi Alice Portugal e depois essa última eleição aí em que Bruno foi reeleito, né? pois é, então assim, acho que são coisas que a gente precisa compreender que, muito embora não estejam dissociadas, mas uma coisa é um governo, outra coisa é um partido. O partido precisa ser fortalecido, o partido precisa cumprir o seu papel. Então, se acaba, na verdade, num dado momento, sem suporte partidário para isso. Um partido forte disputa um governo, ocupa um governo e norteia um governo. Um partido fragilizado é apenas um elemento. Pelo que se deu esse enfraquecimento do PT aqui em Salvador e como um todo. Eu não diria nem Salvador, tão somente, né? Nós temos um problema que eu falei logo no início, que é a questão da institucionalização das lideranças e a não formação de lideranças novas. Então, os governos eles acabam absorvendo as lideranças, que acabam tendo outros papéis. Não muda de lado, o lado é o mesmo, mas a função muda. Aquela relação que você tem com a base, inevitavelmente, você acaba perdendo. A gente não construiu mecanismos de reposição. O senhor se refere à situação específica de Lauro de Freitas Então, ou de modo de geral? modo geral, se pegar, por exemplo, com o governo Lula, por exemplo, né? 2002, quando assumiu, as nossas grandes lideranças foram para o governo, né? Lula precisava de apoio, né, Precisava de de apoio, auxílio. Mas causou exatamente. uma distância, né, Mas causou das uma pessoas. distância, e mais do que isso, você não ter, de repente, você não ter companheiros e companheiras que possam, de repente, repor essa vaga na base para continuar a luta. Aí você acaba, na verdade, criando não diria uma virtualidade na coisa, né? Você acaba criando um distanciamento da base, juntamente com aquelas pessoas que defendem o projeto que estão em outra função. Você acha que isso pode prejudicar 2026? Inclusive, o PT perdeu prefeituras, né, do número de prefeituras, comparado à última eleição municipal. Você acha que isso pode influenciar numa possível dificuldade do governador até conseguir a reeleição em 2026? Eu acredito que mexe diretamente, porque quando você está dentro dessa construção dessa construção mais geral, e de acordo com o cenário que está colocado aí, eu não vejo muito porque a gente tem uma sequência, né? Por exemplo, você pega a eleição, as eleições na Bahia de 2002 para cá, a gente ganhou no primeiro turno 4 vezes. A gente, por muito pouco, não ganhava no primeiro turno também da eleição passada, ou perdia. A diferença foi muito pequena de um para outro. Isso quer dizer que, na memória do povo baiano,
PT representa um projeto. Na memória do povo baiano, o PT representa um projeto, que não apenas é do Salvador, mas na Bahia toda. Por quê? Porque lá eu tenho companheiros de base. A gente tem uma presença muito capilar na Bahia, muito presente. Então, acho que, e além do mais, tem um outro argumento, né? Que é não sei se assim posso dizer, mas é meio que a desorganização das oligarquias baianas. Você não tem mais aquele peso que você tinha na disputa. Você não tem mais. E a gente tem aí, de governo nosso, nós temos uma geração, né? São 20 anos. No entanto, a gente que acompanhou o processo de escolha do candidato ao governo em 2022 pôde perceber que na hora na hora do bicho beber água, por exemplo, não tinha nome, né? Foi uma chegou-se se alimentou durante muito tempo a ideia da candidatura da recandidatura do senador Jacques Wagner. Depois ele passou a bola para o senador Otto Alencar, que também declinou da ideia, e, enfim, por decisão do próprio Wagner, a discussão começou a circular dentro do partido, e a partir daí se escolheu Jerônimo Rodrigues, né? Se não me engano, até Manoel foi cogitada, não foi para Mas, na poder verdade, havia essa posição. nomes. Havia nomes. No entanto, havia preferências de nomes. E quando eu tenho o Wagner, quando eu tenho o próprio Otto, mesmo não sendo do PT, é o nome. Quando a gente vai para o PT, por exemplo, o nome da, da, da Companhia Moema também foi citado, É, né? O foram nome de Caetano foi Moema, colocado e acabou Caetano, ficando Jerônimo Jerônimo, e teve um quarto também, que Sola. Sola, Sola, grande na Sola. verdade, Sola abriu debate dentro do PT, né? Sola abriu debate dentro do PT, que acabou gerando o nome de Moema, o nome de Jerônimo e o nome de Caetano. No Sim. afunilamento, acabou ficando o nome de Jerônimo. Então, o PT aí, só aí o PT tinha 4 nomes, embora tivesse a preferência que era Wagner. Mas não eram nomes que estavam postos, digamos que de forma natural, porque a gente se lembra, por exemplo, que durante o segundo governo Wagner, ele começou a preparar o nome de Rui Costa Sim, para sucedê-lo. construiu o nome de Rui. É, ainda assim houve disputa dentro do partido, né? Mas o nome de Rui estava colocado, o nome de Rui era, o Rui participava do governo, ou seja, era uma figura que tinha interlocução com a sociedade a partir da posição que ele tinha, se eu não me engano, de chefe da Casa Civil, enfim, era um quadro político que, de fato, o governador escolheu para sucedê-lo, Perfeito. né? Então, a gente não viu isso, por exemplo, acontecer em 2026, em 2022, no processo que Mas isso levou não à ter, me escolha de permita, Jerônimo. Rui, mas isso não teria acontecido também por conta de uma perspectiva de Wagner vir à disputa? Porque se Wagner vem à disputa, também era inócua a construção de um outro nome. Talvez essa perspectiva tivesse, digamos assim, não permitido que se trabalhasse um outro nome. Mas até onde sabe, até onde a gente sabe, Wagner fez esse movimento exatamente cansado de cobrar ao então governador Rui Costa que apresentasse um nome para Entendi. sucedê-lo, né? Pelo menos são as informações que a gente tem de bastidores do PT. Então, tanto é que eh, o Wagner aposta e praticamente bota o pau na mesa e decide que o PT vai ter candidato, perto de uma articulação que se alegava que havia entre o Rui Costa, governador, e o vice, João Leão, pela qual o Rui renunciaria ao governo para disputar o Senado e Leão assumiria o governo, né? Exatamente contra essa ideia que Wagner se insurge. E se Wagner não tivesse realmente enfrentado esse momento, talvez eh, o Leão seria governador do estado, ou Deve fazer vocês uma, teriam uma desconstrução isso, de uma. vocês teriam perdido o governo para ACM Neto naquele momento, né? Porque provavelmente isso ia causar uma confusão grande, né, entre as forças que apoiavam o PT na época, né? Porque quem garante que Leão abriria a mão de não concorrer, ficando no governo, estando Na como verdade, governador? na verdade, foi aí que houve o rompimento, né? O Sim, afastamento do. sim, sim. E aí o Wagner rompe com o PP, praticamente tira o PP do governo,
e traz o MDB dos irmãos Viralim, Na verdade é o contrário, né? O né? PP rompe com Wagner. O PP que rompe com Wagner, isso é interessante, a gente sempre tem a ideia Para de mim é que o foi. contrário, porque se o PP que está insatisfeito, Mas a satisfação do PP, pelo menos até onde a gente conhece, foi por conta de uma promessa que não foi cumprida. esses elementos eu não tenho, mas na minha Ele, compreensão, quem é, rompe é quem está é, chateado. é, é. Até se você for falar com o Leão, ele acha que não, que ele foi colocado É, fora do governo, que ele isso. quis ficar, né? A chateação dele é É, porque, segundo ele, né, é, havia um acordo de que ele assumiria o governo depois do isso. candidato. E aí foi por conta disso que ele saiu da base do governo. Esses elementos eu não. Mas até que para puxar esse gancho também com relação a 2026, muito se fala até a nível nacional de uma possível candidatura do Rui Costa, que já foi até negada por ele, né, em algumas entrevistas, ao governo do estado, devido também a uma possível desgaste, a fragilidade da imagem do Jerônimo aqui na Bahia nesses últimos 3 anos, indo agora para o quarto ano. Acha que tem alguma chance disso acontecer ou você vê o Jerônimo estabelecido nessa posição também na cabeça da chapa em 2026? Primeiro a gente precisa compreender de onde vêm essas conversas. Por exemplo, tem um movimento terrível nacional dizendo que Lula está velho. Que Lula não pode. Agora ele tá botando foto de academia, subindo e descendo assim. Primeiro tem que ver de onde surge, né? Pode ser, por exemplo, que surja de alguém que tem interesse que isso aconteça. Eu acho que Jerônimo tem perfeitas condições de avançar, eu acho que ele é o nome, né? Claro que se de repente o cenário disser que tem que ser um outro, a gente vai ter que ter a maturidade para compreender, fazer a escuta. Mas que cenário seria esse? Depende de números. Eu não tenho acompanhado pesquisa, não sei como é que está isso. Mas a última que a gente viu agora, o Jerônimo está com 59% de gente. 49. 49%. Tá vendo? Não, são duas coisas. Não, Aí, não, aí são a as duas aprovação do coisas. governo. Não, só estou falando da aprovação, porque É, a aprovação é que pesa, E né? a Sim. estimativa eleitoral? dá mais ou menos 40 e poucos para 20 e Neto tá poucos, pra né? frente, né? 40 e poucos para Neto e 20 e Acho que poucos para Jerônimo. 35 para Jerônimo, uma coisa assim, se não É, me engano. Eu vou olhar aqui Mas ele rapidinho. sempre começa assim. Então, é. eu acho que ele sempre começa na frente. Lula tá na frente, né? Sim, Das Lula está na pesquisas, ele frente de tá todos. Lula na está na frente de frente de todos. todos, diferentemente de Jerônimo aqui, né? Mas, de fato, o nível de aprovação conta, assim como também o nível de intenção de voto de Lula na Bahia, né? Que está Sim, elevado. Voltou a 60%. mas é porque eu estou falando, porque na Bahia, e a gente percebeu isso nas últimas eleições, que é mais do que o número. Há um ideal de projeto, há um ideal de forças do Estado. Não é o nome tão somente. A eleição de Rui é praticamente desconhecido. Rui foi eleito. Jerônimo era para que foi eleito por quê? Claro que tem Lula, tem a liderança de Wagner, tudo isso conta, evidentemente, mas tem nosso povo também nos rincões, nosso povo que está lá fazendo a política na base. Hoje a gente tem essa capilaridade. A força do PT e da esquerda na Bahia, elas são muito fortes, são muito fortes. Esses elementos, na verdade, é que eu acredito que serão assim importantíssimos mais uma vez para a vitória de Jerônimo. Você não acha que esse tempo que o PT está no governo da Bahia gerou também um desgaste para o partido, que pode dificultar a reeleição de Jerônimo? Eu acho que o tempo ele desgasta tudo, não tem jeito. Mas eu acho que nessa condição ainda, apesar desse tempo que a gente tem aí, eu acho que ainda tem muita gordura para queimar. Eu acho que a gente ainda consegue mais um mandato aí com esses elementos aqui que a gente colocou, aliado ainda à questão que para mim também conta muito, que é a questão de você estar ligado diretamente ao projeto nacional. Sim. Então, a campanha de Geraldo não vai ser a campanha de Lula. Então, eu acho que esses elementos eles são importantíssimos. E você não tem, por exemplo, na Bahia, um outro nome que possa fazer contraponto a Lula. Não tem um outro candidato que venha a ter força suficiente para fazer o contraponto aqui. Você não acha, por exemplo, que se o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, sair candidato, unificando o centro e a centro-direita, assim como a extrema-direita, ele termina dificultando a situação de Jerônimo aqui, porque provavelmente tudo indica que ele vai ser apoiado por ACM Neto, e ACM Neto teria, como Jerônimo teve
em 2022 uma alavanca também para poder se projetar. O problema é que, muito embora a direita e a extrema-direita tenham toda uma estrutura também para poder fazer o enfrentamento, mas você tem nome também que pese para isso. Se você pega, e depende muito de como é que a coisa vai ser explorada. Se você pegar, por exemplo, hoje, qual a referência hoje de Tarcísio de Freitas a nível nacional? É o governador de São Paulo, ponto. Não é verdade? Mas chega em todos os lugares esse nome, chega na Bahia com facilidade, não chega. Mas você não acha que com o apoio de Bolsonaro talvez ele ganhe um pouco mais de massa para essa disputa? Segundo a pesquisa, na pesquisa, se não me engano, foi a Quest, não me recordo agora, Lula estaria agora empatado com o Tarcísio, numericamente falando. Se você faz uma avaliação, por exemplo, da leitura. Então, eu tenho uma leitura agora e até pouco tempo atrás, acho que 2 meses atrás, Lula pedia para algumas pessoas também, para alguns candidatos, na verdade? Sim. Pronto. Então, Lula hoje está empatado, acho que já é um avanço. Porque na balança, quando você colocar, vale a experiência, vale esse conjunto de elementos que Lula tem, que o PT tem, que as forças têm, que os outros não vão ter. O Tarcísio vai ter o quê? Os exemplos de Bolsonaro, porque está em queda livre. Então, não dá para a gente ter isso aí também como uma referência que vai fazer a diferença. Mas só uma pergunta. Você não acha interessante o fato do Bolsonaro estar preso hoje domiciliarmente, tá sem acesso às redes sociais, não consegue se comunicar com ninguém, a não ser a sua própria esposa e alguns de seus filhos, não todos. Ele ainda está liderando as pesquisas, mesmo não estando inelegível. Você acha que não é um recado que às vezes a população esteja passando de reprovação ao governo Lula mais do que apoio a Bolsonaro? Primeiro que não é bem reprovação ao governo Lula, porque a gente precisa entender que a eleição ela foi disputada e vencida por Lula num processo de um relativo equilíbrio. Sim. Na verdade, então não é bem a reprovação. Isso é um cenário que se estendeu até hoje. Não é bem uma reprovação. E quando a gente fala de Bolsonaro, o Bolsonaro ele é uma peça que representa um projeto e um pensamento nacional que eclodiu em 2018 com a eleição de Bolsonaro, que a gente nem sabia que existia essa extrema-direita no Brasil todo. Não é verdade? Ele continua representando isso. Agora, a gente consegue, por exemplo, acho que para mim a maior dificuldade hoje do PT é tem condição de crescer na região sul, sudeste, centro-oeste. Eu acho que para mim o desafio é esse, que é a diferença que a gente tem. Se a gente pega hoje, por exemplo, um Zema, pegar um Zema hoje, um Tarcísio, é Rio e Minas, ou São Paulo e Minas. Então, acho que esses elementos eles precisam ser pesados também. Mas acredito também que na balança, quando a gente pegar esses elementos todos, mas a forma que o Lula tem explorado essa questão da soberania, né? Essa coisa de ter que ir para cima mesmo da família Bolsonaro, porque tem que expor essa coisa do Malafaia. Eu acho que precisa conversar mais com a população evangélica sobre política, porque boa parte não faz. Fica ouvindo os pastores, boa parte com devaneios políticos e acaba, na verdade, influenciando. Se a gente consegue, de repente, entrar nesses espaços, eu acho que a gente avança bastante. Mas o Lula conversar com esses pastores também não seria meio um interesse político também? Que nem que o senhor tratou agora que esses pastores também tinham interesse político? Não necessariamente, interesse eleitoral também. Porque se você entende, por exemplo, que você tem um universo, boa parte de pessoas que fazem a política. Eu tenho muita gente que é evangélica e que é progressista. Só para vocês terem uma ideia, Benedita da Silva é da Assembleia de Deus. Sempre foi. A Marina Silva sempre foi. Então a gente consegue dialogar com esse segmento. Consegue dialogar. Só que eu acho que é um segmento, por exemplo, que está meio que alheio à política como deve ser feita e acaba fazendo com que os oportunistas entrem e entrem da pior forma. Mas eu acho que é possível se trabalhar isso com responsabilidade, com respeito, né? Com respeito à fé, mas com respeito também à condição política, onde a gente precisa ser ator e protagonista. Não adianta a gente deixar as coisas acontecerem à luz de um ou outro pastor, assim, uns 3 ou 4 mais ou menos, que tentam mandar na fé cristã no Brasil. Está errado. Agora, Lula,
Que tipo de, de, de conselho você daria hoje para o governador Jerônimo Rodrigues? À luz do que você tem visto, inclusive no município em que você foi eleito presidente do partido, e das conversas que você tem tido, enfim, do conhecimento que você tem hoje da realidade política na Bahia, você acha que o governador Jerônimo Rodrigues é passível de receber um conselho? Eu não só acho, eu acredito que seja, né? Porque a gente começou, na verdade, falando disso, né? A questão de saber ouvir, né? Aham. De saber ouvir. Eu acho que Jerônimo, ele chega num momento importante no governo da Bahia, eu acho que ele chega numa sequência que é diferente de você pegar um governo e você começar do nada, você ter que reinventar tudo, né? Ele pega uma sequência de Wagner, um bom governador, pega uma sequência de Rui, um bom governador, tem concluído, tem se esforçado bastante. Eu acho que essa coisa da ponte que vai mexer completamente com o povo baiano de modo geral. Eu acho que a infraestrutura de Salvador, a infraestrutura da Bahia, eu acho que tudo isso tem sido elementos muito importantes. Eu tenho uma preocupação apenas Sim. nesse processo eleitoral, e eu não tenho números aqui, eu estou falando de comunidade, que é essa coisa da segurança pública ainda. Eu acho que essa equação ela precisa ser mais trabalhada. Eu acho que não está trabalhada ainda. A gente que está em comunidade, a gente percebe um pouco das insatisfações das pessoas com relação a isso. Eu acho que seria o maior problema hoje para se trabalhar. Eu ouvi recentemente uma ponderação de que, a propósito, inclusive, dessas críticas que a oposição faz ao governador Jerônimo Rodrigues, com relação à política de segurança pública, que a violência para o pobre é diferente da violência para o rico. Você concorda com isso? Essa discussão, eu acho que ela é muito mais abrangente, ela não é uma coisa do governador. Nós temos um modelo de segurança pública no Brasil, na minha compreensão, falido. Você não vai vencer o crime disputando na favela. Favela não pode ser o alvo de ação. Favela você tem as pessoas pobres, as pessoas pretas. Mas grande parte da população sofre com o controle do tráfico. Do tráfico dos territórios, Como né? é que não vai ter uma ação do Estado nesses locais para mudar essa realidade, né? O crime é branco e burguês. Lá é a ponta. Lá é a E ponta. onde é que está esse equilíbrio? O crime é um braço do capital. Quem financia tudo isso? É o preto? É o pobre? O pobre é quem morre. Mas quem são essas pessoas que estão no topo, que Essa é a controlam? grande questão. Elas estão na política, fora da política? Estão no capital. Mas são as organizações criminosas? É uma questão de avaliação. Mas lá quem morre é o preto. Quem morre são as pessoas negras. Todos os dias. Deve estar morrendo alguém agora. E viram E não é um debate, estatísticas e não é um debate de Bahia, não é um debate de Salvador, é um debate nacional. Mas me permita só uma ponderação, Lula. A gente está Não 20. estou dizendo que não tem que ser feito. Não estou dizendo Sim. que. Eu acho que agora, só que a coisa tem que ser feita de uma forma mais, como é que eu diria, mais aprofundada. Mas é isso. Quem é que faz chegar, por exemplo, a arma na favela? É o preto. Quem é que faz chegar tudo aquilo que se faz no crime organizado? Se pegar hoje, por exemplo, a nível nacional, a gente vê como é que o crime organizado está no Estado, na sociedade. A gente vê a presença em tudo, a presença em todas as áreas. Mas quem morre é o preto. Mas Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Quando foi na Bahia que se prendeu um grande chefe de crime organizado? Um grande. Eu não sei. o noticiário dá conta de que o chefe do tráfico ali daquela região, né? Mas realmente, é, e existe essa figura, essa liderança
ou essa é uma estrutura descentralizada Não em sei. que você não consegue nem Não sei, mas é curioso. identificar Mas quem é é que está curioso, por comandando? exemplo, de você chegar numa comunidade carente e você saber que as ações chegaram, que pessoas foram mortas. E é complicado. E você chegar, por exemplo, você chega em São Paulo, né? Pegar São Paulo como exemplo, como que o crime organizado está presente no Estado, está presente em tudo. Você viu lá, né? Como é que a coisa funciona. Você chega no Rio, a mesma coisa, né? No Rio, a mesma coisa. Aqui eu não sei como é que funciona, mas eu sei que as pessoas negras morrem. Pelo que eu entendi, o chefe do tráfico, então, a última liderança não estaria na favela, está fora da favela, é isso que você quer dizer? Imagino que sim. Mas Então não adianta prender o líder do tráfico na favela tal e tal e tal, porque na verdade ali Vai não surgir não é. outro, vai surgir outro e vai ser alimentado por alguém. mas qual a dificuldade então? Porque, assim, me perdoe minha ignorância. Quem prende é as polícias, segurança pública compete ao Estado, compete também ao governo federal, também essa a situação de segurança pública. E a gente estamos indo para 20 anos de gestão do PT na Bahia, e alguns índices só fazem aumentar, inclusive não só a segurança pública, insegurança pública no caso, mas também a educação. A Bahia tem dificuldade também de sair vamos dizer assim, uma zona de rebaixamento Distribuição de renda. a distribuição de renda, a própria saúde também tem dificuldade também com relação à fila da regulação. São temas que a oposição, inclusive, debate bastante e critica bastante a gestão do PT, não só do governador Jerônimo Rodrigues, mas também de Wagner e a de Rui Costa. Onde está a dificuldade, então, da gestão em mudar esses quadros? Porque as pessoas que acabam são os negros que acabam sofrendo realmente, não são negros mais brancos também que também estão nas favelas, nas comunidades. As pessoas que no final Da acabam periferia, né? Da sofrendo, né, periferia. nesse sentido no final. Mas claro que talvez você não tenha a resposta, mas são 20 anos de gestão e essa resposta não conseguiu ainda encaixar para vir uma solução para a população em geral? Aí é que eu acho que é importante você ter partidos fortes. Porque quando você tem partidos fortes, você pode abrir o debate e nortear o governo. Eu acho que tem um conjunto de elementos que devem ser amadurecidos, né? Eu falei no início, por exemplo, que a nossa maior dificuldade seria a segurança pública, que eu acho que carece de uma revisão, eu acho que carece de uma discussão com a sociedade. Eu acho que a gente precisa ter uma participação social mais nessa construção, porque a sociedade é a razão disso aí, Sim. né? Se a sociedade não participa, é meio que estranho. Eu acho que deveria haver uma construção mais coletivizada. Mas eu acho, eu daria continuidade a essa avaliação de Flávio, pegando uma questão que eu acho que é muito clara hoje, sim. Uma coisa é um governo ter uma dificuldade de enfrentar um problema, né? Mas a população, a sociedade perceber que ele está lutando para enfrentar esse problema. A Sim, outra perfeito. é você ter a ideia, que eu acho que está ganhando um certo espaço, sobretudo por conta da retórica da oposição, é de que o governo não faz nada, né? Assim, hoje eu diria que o governo Jerônimo, em que pese a gente, por exemplo, reconhecer o trabalho que o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, faz, no geral, passa a impressão de que efetivamente pouca coisa tem sido feita, né? Não sei se é um problema de comunicação, né, que daria a dimensão real desse problema da segurança pública na Bahia, né? Se é um problema efetivamente de política que não consegue ser executada na medida da sua necessidade, eu não sei exatamente. Quer dizer, o fato é que a gente termina percebendo, num certo sentido, que é, aos poucos vai ganhando corpo na população, no eleitorado, a ideia de que o governo não tem controle sobre o que acontece no Estado, sobretudo na área de segurança. Não sei se Flávio concorda, se Lucas concorda, mas a gente fica com essa impressão. Quer dizer, não basta, com a história da mulher de César, não basta a mulher de Ser honesto, César tem que parecer ser honesto. honesta, tem que parecer honesta. Alguma Uhum. coisa está acontecendo aí que tem passado a ideia
de que o governo é leniente com a questão da violência, né? É isso que eu acho que Eu é acho que um a comunicação nessa área não é muito boa. Os números, às vezes, a gente fica sabendo quando a gente vê na empresa. Não tem o número oficial. Tive acesso ao número. Não sei se eu não acompanhei. Mas como é que são esses números, por exemplo? Eu não tenho um anuário. Eu devia ter um anuário, por exemplo, para poder a gente entender como é que aconteceu ano passado, como é que aconteceu agora, então a gente poder fazer esse balanço, porque eu não tenho ideia, assim. Fica sabendo de casos que acontecem dessa ou daquela forma. outra coisa é que você não vê, assim, a sociedade, é como se a sociedade, por outro lado, tivesse um pouco excluída tanto desse debate quanto das ações, né, que são implementadas. Assim, você tem uma vaga ideia de que o governo está atuando, né? Mas está atuando como, né? Você, por exemplo, acredita que a sociedade se sente mobilizada no sentido de Não, não, eu acho que sim, acho que você falou do conselho, né, para o governador. Eu acho que chamar a sociedade para construir as políticas públicas setoriais, eu acho que ajuda. Chamar a sociedade, por exemplo, para discutir o modelo de segurança pública, eu acho que é importante. O modelo de diversas áreas, acho que discutir, por exemplo, o papel da regulação, apresentar como é que funciona, porque há uma resistência muito grande das pessoas na base com relação a isso. Então, são elementos, por exemplo, que eu acho que, embora haja os consórcios, embora haja alguns espaços coletivos, mas eu acho que uma participação direta da sociedade com relação a esses temas, eu acho que ajudaria bastante. Mas quando é que isso pode acontecer? Porque, voltando à pergunta inicial sobre O problema é que segurança, nós vamos ter eleição ano que vem, então é isso acaba isso. criando uma confusão. E é isso. Esse problema não chegou agora na Bahia, né? Esse problema já perdura há alguns anos e a gestão do PT já está há 20 anos. E eu entendo até um esforço do governador Jerônimo Rodrigues com relação a equipamentos, a você colocar novos carros de polícia, inclusive ele entregou alguns dias algumas viaturas, a questão também das câmeras, mas só isso não faz melhorar os índices de segurança pública. Só para complementar, inclusive a gente tem, assim, os policiais militares, inclusive, muitos precisam pagar do próprio bolso para comprar fardamento. Então, são simples, é, simples questões que também fazem parte de segurança pública Sim. e não só a questão do armamento. Muito se fala hoje que a segurança pública não se faz só com polícia, mas também com a educação, com a saúde, com o bem-estar, com cidadania. E me surpreende assim um pouco, concordo com o senhor que tem que se discutir segurança pública com a população, mas o que é que falta então para o governo fazer esse tipo de discussão com a população? Porque o tempo, assim, cada dia mais a gente vê, tempo né, urge. o tempo urge. Eu acho assim, quando você tem o governo voltado à participação social, eu estou falando na condição de leigo, eu não sei se existe um conselho de segurança pública no estado da Bahia, existe um conselho de segurança? Eu não, Acho que havia no passado, né? Tem os Hoje planos de segurança acho que pública, né, mas não é. conselho em tem tese diversos não conselhos, eu tem não o sei se conhecimento, tem né? exatamente desse, eu acho que caberia um fórum dessa natureza para a gente poder ter pelo menos a quem se reportar, né? Então tem elementos assim que eu acho que carecem de uma atenção melhor, né, do governador. São assuntos que mexem diretamente com a vida das pessoas. Sim. Né? A gente que anda nas comunidades, a gente tem compreensão dessa realidade, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil quando a gente vai e quando as pessoas cobram da gente solução para esses problemas. E a gente precisa encontrar uma forma de acolher essas pessoas, né, de ouvir essas pessoas e, na medida do possível, buscar respostas para questões que não são fáceis, evidentemente, de encontrar. Então, acho que que mexe diretamente com as pessoas e no cotidiano das pessoas. Não é uma coisa isolada. Lula Maciel, presidente eleito do PT de Lauro de Freitas, nós estamos chegando aqui, infelizmente, ao nosso horário de encerramento do programa. Eu queria agradecer imensamente sua participação, o fato de você ter aceito o nosso convite para discutir aqui com a gente essas questões do PT. Agora, eu queria encerrar perguntando a você que tipo de expectativa você tem em relação à gestão do novo presidente estadual do PT, que também é eleito, né, ainda não tomou posse. A expectativa que eu tenho é que Tássio, nosso presidente estadual, ele venha fazer
venha fazer do partido, de fato, um partido aberto, um partido que possa estar ouvindo as pessoas, que isso para mim precede a qualquer coisa, e que seja o mais coletivista possível, que esteja presente nas regiões da Bahia e especialmente a região metropolitana, que precisa muito de um acompanhamento do PT, do ponto de vista da compreensão, da formulação de políticas públicas para essa gente dentro desse aglomerado urbano extremamente desafiador por todos os ângulos, e dizer que nós estaremos lá, evidentemente, na condição também de presidente, à disposição para poder construir toda e qualquer possibilidade que venha viabilizar melhores condições para a nossa gente, para o nosso povo. Lula, prazer grande tê-lo aqui com a gente. Queria agradecer imensamente a você, imensamente a Flávio, imensamente a Lucas e também ao nosso diretor e operador, Denis. Eu que agradeço a todos vocês e mais uma vez nos colocando à disposição. Muito obrigado.